Eu posso ir ao banheiro? Claro. Fica ali no fundo. Eca! Nathan, Meu irmão derramou suco de uva no sofá. Eu já tenho que ir. Eu vou ficar vendo daqui. Tá legal. Ah, Mike jogou suco de fruta na parede também. Caraca, tu tá cheio de sangue! Ai, meu Deus! O quê? Ai, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, meu Deus, você deve ter sentado em cima de um prego. Seu idiota, ela ficou menstruada! Gente, o ideal é que você leve sua filha ao ginecologista quando você começa a perceber os caracteres secundários, né? Que são a pedrinha no peito, os pelinhos pubianos, né? Os pelinhos da região pubiana começando a aparecer, os pelinhos da axila começando a aparecer, o odorzinho mais forte da axila, esses são caracteres secundários. E aí esse é o melhor momento para você estar levando a sua filha para que ela seja um pouco mais instruída com relação à saúde íntima, com relação à saúde da mulher, principalmente se você não tem uma abertura para conversar com ela sobre esse assunto. Porque aí o ginecologista vai poder conversar com ela sobre depilação, sobre higiene íntima, sobre os cuidados com a calcinha, sobre menstruação. Muitas vezes algumas mulheres não se sentem abertas a conversar com suas filhas sobre menstruação, o que normalmente não deveria acontecer. Mas eu entendo, às vezes você se sente um pouco mais limitada, você não teve aquela criação, não recebeu aquilo, então você vê isso como algo mais impactante, né? Então não se sente muito confortável. E aí levar no ginecologista vai ter essa oportunidade de conversar com o médico, né? Do médico conversar com sua filha, e instruir sobre menstruação, sobre vida sexual, né? Que quando foi iniciado os métodos contraceptivos que existem, hoje em dia cada vez mais as meninas estão iniciando a vida sexual mais precoce, né? Então, a gente precisa instruir os nossos filhos com relação à vida sexual, porque isso é algo natural, né? Algo fisiológico. Todos nós, seres humanos, sentimos desejos, né? Atração por outras pessoas, né? E aí, muitas vezes, essa atração pode levar a um desejo sexual. E aí, a adolescência é um período que os hormônios estão aflorados, né? E aí a menina vai, tem relação sexual, muitas vezes de forma desprotegida, porque não sabe, não tinha nenhuma conversa com os pais, não se sentia aberta e não utiliza nenhum método contraceptivo. E aí vem gravidez, infecções sexualmente transmissíveis. Então, conversar com o médico sempre é interessante. Essa conversa, normalmente, dessa primeira consulta ginecológica é uma consulta um pouquinho constrangedora para o filho quando está diante da mãe e o médico. Por quê? A gente conversa sobre questões íntimas, né? Sobre genitália feminina, sobre depilação. E aí, às vezes, a mãe não tem essa abertura de conversar com o filho. Aí o médico vai estar falando sobre menstruação, sobre o uso de absorventes, sobre período fértil. E a criança fica lá meio... Meu Deus, minha mãe está aqui do lado, o médico aqui conversando sobre isso, fica aquele clima tenso, aquele clima chato. Então, é algo que precisa ser bem avaliado. Muitas vezes você pode entrar inicialmente, conversar e depois deixar a criança sozinha com o médico, conversando, né? Se for um médico homem, você não está confortável, né? Leva numa médica mulher, se for o caso. Então, para a gente tentar analisar a melhor forma para poder atender essa criança, né? Essa criança, essa adolescente que está nessa fase que é uma fase de conflito, né? O período da adolescência é um período bem conflitante, que é uma elevação tão grande de hormônios, ela deixa de estar naquele platô e começa a ter pico hormonal, ficar estressada, ansiosa. Minha mãe costumava dizer que é o período da aborrecência, né? Eles ficam tudo aborrecidos, né? E é natural isso, mas a gente precisa instruir os adolescentes e precisa instruir as crianças. Então, o melhor período é esse período que a criança deixou de ter aquele aspecto de criança e começa a ter os caracteres
de um adulto, né? Começar a apresentar os caracteres secundários.